Vou tomar metade de tudo, disse minha esposa pedindo o divórcio. Logo quando descobri a traição. Meu nome é Sérgio Salles, tenho 59 anos, e essa é a história de como perdi minha esposa, mas ganhei minha dignidade de volta. Deixe nos comentários de onde você está assistindo essa história e se inscreva no canal para acompanhar cada capítulo dessa jornada. Tudo começou em Santos, litoral de São Paulo, onde construí minha vida e meu negócio. A brisa do mar sempre me acalmou, mas naquele final de tarde, nem o som das ondas conseguia aliviar o peso no meu peito. Eram 6 da tarde, de uma quinta-feira de agosto. O céu estava cinzento, carregado, como se soubesse o que estava por vir. Eu estava no meu escritório, olhando pela janela para o movimento da avenida, quando ouvi a porta se abrir. Era Juliana. Minha esposa de 17 anos entrou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Fria, distante, decidida. Sérgio, precisamos conversar. Meu coração apertou. Nos últimos 4 anos, Juliana tinha se tornado uma estranha dentro da própria casa. A mulher que ria dos meus defeitos, que planejava viagens comigo, que dividia os sonhos, simplesmente sumiu. No lugar dela ficou alguém que mal me olhava nos olhos. Claro, senta aqui, eu disse tentando manter a calma. Ela não sentou. Ficou de pé, de braços cruzados, como se estivesse prestes a dar uma notícia de negócios. Eu quero o divórcio. O silêncio que veio depois dessas palavras foi ensurdecedor. O ar-condicionado zumbindo ao fundo, o barulho abafado dos carros lá embaixo, e meu coração batendo tão forte que eu achei que ela pudesse ouvir. Juliana, o que está acontecendo? A gente pode conversar, tentar... Não tem nada para tentar, Sérgio. Acabou, eu não te amo mais. Cada palavra era como um soco, mas o pior ainda estava por vir. E só para você já saber, vou pedir metade de tudo. Metade da empresa, metade dos bens, metade de tudo que você tem. É meu direito. Ela disse isso com uma frieza que me gelou, como se estivesse cobrando uma dívida, não terminando um casamento de quase 2 décadas. Eu fiquei em silêncio. Minha mente estava correndo. Porque veja bem, eu já sabia da traição. Há 3 semanas eu tinha descoberto que Juliana estava tendo um caso, e não era com qualquer um. Era com Rogério, um homem de 39 anos que trabalhava comigo, que entrava na minha empresa, apertava minha mão, sorria na minha cara. Mas naquele momento eu não disse nada. Apenas respirei fundo e olhei para ela. Está bem, Juliana. Se é isso que você quer, vamos resolver da melhor forma. Ela pareceu surpresa com minha calma. Talvez esperasse gritos, lágrimas, desespero, mas eu não ia dar esse gosto a ela, porque enquanto Juliana achava que estava no controle, eu já estava 10 passos à frente. Naquela noite, quando voltei para casa, a casa que eu construí, onde criei minhas 2 filhas, onde acreditei que envelheceria ao lado dela, o silêncio era pesado. Minhas filhas, uma de 11 e outra de 7 anos, dormiam tranquilas nos quartos delas, inocentes, alheias à tempestade que estava prestes a destruir nossa família. Sentei na varanda, de frente para o mar. A noite estava escura, sem estrelas, apenas o som das ondas quebrando na areia. E foi ali que tomei minha decisão. Se Juliana queria guerra, ela teria, mas não nos termos dela, nos termos da justiça. 3 semanas antes daquele pedido de divórcio, minha vida ainda tinha alguma aparência de normalidade. Era uma segunda-feira de julho. O sol batia forte em Santos naquela manhã, e o cheiro de café fresco vinha da cozinha. Juliana estava arrumada, perfume caro, roupa nova. Disse que tinha uma reunião importante. Volto só à noite, Sérgio. Não me espera para jantar. Nos últimos anos, essas saídas tinham se tornado cada vez mais frequentes. Reuniões que duravam o dia inteiro. Compromissos que surgiam do nada. Telefonemas que ela atendia longe de mim, sempre em voz baixa. Eu tentava acreditar, tentava confiar. Afinal, eram 17 anos juntos. Eu dei a ela tudo. A casa na praia, as viagens, a vida confortável. Juliana nunca precisou trabalhar, nunca precisou se preocupar com dinheiro. Mas naquela manhã, algo dentro de mim pediu atenção. Depois que ela saiu, fiquei inquieto. As meninas tinham ido para a escola e a casa estava silenciosa demais. Peguei meu celular e pela primeira vez em todos esses anos, fiz algo que nunca imaginei fazer. Abri o aplicativo de localização.
Juliana e eu compartilhávamos a localização um do outro desde sempre. Era algo prático, de segurança. Nunca usei para vigiar, nunca precisei. Até aquele dia. O pontinho azul que representava Juliana não estava no escritório onde ela disse que teria reunião. Estava parado, em um bairro residencial de Santos, área nobre, longe do centro. Meu coração disparou. Fiquei olhando para aquela tela por minutos. O pontinho não se mexia. Ela estava lá, parada, em um lugar que eu não conhecia. Anotei o endereço. Durante a tarde toda não consegui trabalhar. Minha cabeça estava lá, naquele ponto azul. Juliana ficou naquele lugar até às 5 da tarde. Depois, foi direto para um restaurante chique no Gonzaga, onde ficou até às 8 da noite. Quando ela chegou em casa, estava radiante, sorridente. Como foi seu dia? Perguntei, tentando manter a voz firme. Cansativo, mas produtivo. E o seu? Mentira. Mentira tão natural, tão fácil, que me fez perceber. Ela já fazia isso há muito tempo. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Sempre os mesmos lugares, sempre as mesmas mentiras. Foi então que tomei uma decisão. Contratei um investigador particular. O homem era discreto, profissional. Me passou confiança desde o primeiro encontro. Expliquei a situação, mostrei os endereços, as inconsistências. Ele acenou com a cabeça, como se já tivesse visto aquilo 1000 vezes. Senhor Sérgio, em uma semana eu te dou um relatório completo, com fotos, datas, horários, tudo o que você precisar. E ele cumpriu. 7 dias depois eu estava sentado no meu escritório, com um envelope marrom na minha frente. Minhas mãos tremiam quando abri. As fotos eram nítidas, dolorosamente nítidas. Juliana entrando em um apartamento com um homem. Juliana saindo horas depois, arrumando o cabelo. Juliana rindo com a mão no braço dele. Juliana sendo beijada na porta, antes de entrar no carro. E o homem das fotos, Rogério, meu colega de trabalho. O cara que eu cumprimentava toda manhã, que entrava na minha sala para discutir projetos, que eu confiava. 39 anos, solteiro, ambicioso. Senti a bile subir na garganta, a raiva, a humilhação, a dor. Tudo se misturou em um nó no peito que quase me sufocou, mas junto com a dor veio clareza. Eu não ia me desesperar, não ia confrontá-la na emoção, não ia gritar, chorar ou implorar. Eu ia agir com inteligência. Guardei as fotos, guardei o relatório e continuei vivendo como se nada tivesse acontecido. Juliana não percebeu nada. Ela continuou suas saídas e suas mentiras, seus encontros com Rogério. E eu continuei reunindo provas. Imprimi extratos bancários, anotei datas, guardei mensagens, tudo que pudesse me ajudar no futuro, porque eu sabia que esse dia ia chegar. E quando chegou 3 semanas depois, com Juliana entrando no meu escritório pedindo o divórcio e exigindo metade de tudo, eu estava pronto. Ela achava que tinha o controle. Achava que ia me pegar de surpresa, me destruir financeiramente e ainda sair como vítima. Mas o que Juliana não sabia era que, enquanto ela planejava seu golpe, eu estava construindo minha defesa. E a justiça tem um nome: consequência. Naquela noite, depois do pedido de divórcio, liguei para o meu advogado. Doutor, Henrique, preciso de você. Amanhã de manhã no meu escritório. Traga tudo sobre divórcio litigioso e partilha de bens. Entendido, Sérgio. Vamos resolver isso. Desliguei o telefone, olhei para as fotos mais uma vez e senti algo que não sentia há semanas. Esperança. Não de salvar meu casamento, isso estava morto, mas de reconquistar minha dignidade. Na manhã seguinte acordei cedo. O sol mal havia nascido, mas eu já estava de pé, tomando café e organizando meus pensamentos. Juliana desceu as escadas por volta das 8. Estava diferente, leve, como se um peso tivesse saído dos seus ombros. Claro, ela finalmente tinha pedido o divórcio. Finalmente tinha jogado a bomba. E na cabeça dela, eu estava destruído, desesperado, perdido. Bom dia, ela disse, servindo-se de suco. Bom dia, respondi, sem tirar os olhos do jornal. Sérgio, sobre ontem. Acho melhor a gente já acertar os detalhes. Vou falar com o meu advogado hoje. Você deveria fazer o mesmo. Ergui os olhos para ela. Juliana estava séria, mas havia algo nos olhos dela. Uma confiança, uma certeza de vitória. Já liguei para o meu advogado. A gente se encontra às 10.
Ela pareceu satisfeita. Ótimo. Quanto mais rápido, melhor. E Sérgio, espero que a gente consiga resolver tudo de forma civilizada. Pelas meninas. Pelas meninas, que ironia. Ela estava destruindo nossa família, traindo nosso casamento e ainda usava nossas filhas como escudo moral. Mas eu não disse nada. Apenas acenei com a cabeça. Claro, Juliana. Civilizado. Ela subiu para arrumar as meninas para a escola. E eu fiquei ali sozinho na cozinha sentindo o peso daquele momento. Minha vida estava desmoronando. Mas eu não ia deixar que ela levasse tudo embora. Às 10 em ponto, Dr. Henrique Almeida estava no meu escritório. Ele era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos, óculos de grau e uma postura que inspirava confiança. Colocamos tudo na mesa, literalmente. As fotos, o relatório do investigador, os extratos bancários, as datas, os horários, tudo. Dr. Henrique analisou cada documento com atenção. Suas sobrancelhas se franziram algumas vezes, mas ele não disse nada até terminar. Quando finalmente falou, suas palavras foram diretas. Sérgio, você tem um caso sólido, muito sólido. Traição comprovada, documentada, com datas e provas visuais. Isso muda completamente o cenário do divórcio. Como assim? No Brasil, a infidelidade não anula a partilha de bens, mas pode influenciar drasticamente na decisão do juiz, especialmente se conseguirmos provar que ela utilizou recursos do casal para manter o relacionamento extraconjugal. Além disso, a guarda das crianças também pode ser afetada. Um juiz vai levar em conta a conduta moral dos pais. Senti uma pontada de esperança. Então eu tenho chances? Mais do que chances. Se ela entrar pedindo metade de tudo, baseada em um divórcio comum, e nós apresentarmos essas provas, ela vai sair com muito menos do que espera. E quanto às meninas, se você conseguir demonstrar que tem estrutura, estabilidade emocional e que ela estava ausente da vida delas por conta do caso, a guarda pode ser sua. Respirei fundo. Era exatamente o que eu precisava ouvir. E quanto tempo isso leva? Depende. Se ela quiser brigar, pode levar meses. Mas com essas provas, duvido que ela tenha coragem de ir até o fim. Passamos a manhã inteira montando a estratégia. Dr. Henrique era meticuloso. Cada detalhe importava. Cada prova precisava estar documentada, autenticada e irrefutável. Quando saí do escritório dele já era tarde. Mas pela primeira vez em semanas eu me sentia no controle. Juliana, por outro lado, também estava ocupada. Naquela mesma tarde ela se encontrou com Rogério. Eu sabia porque o investigador ainda estava monitorando. Eles se encontraram no mesmo apartamento de sempre. Ficaram lá por horas. E quando ela voltou para casa, à noite, estava radiante novamente. Como foi seu dia? Perguntei, fingindo interesse. Corrido. Fui resolver umas coisas. E você? Também. Trabalho. Mentiras. Dos dois lados. Mas as minhas tinham um propósito. Proteger o que era meu. As dela, destruir tudo o que ainda restava. Naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto, pensei nas meninas. Como seria explicar para elas que a mãe e o pai não iam mais viver juntos? Como proteger duas crianças inocentes de toda essa destruição? Elas dormiam tranquilas nos quartos ao lado, sem saber que a vida delas estava prestes a mudar para sempre. Mas uma coisa eu jurei naquela noite. Minhas filhas não iam sofrer. Não mais do que o necessário. Eu ia lutar por elas e ia vencer. Nos dias seguintes, Juliana começou a deixar claro suas intenções. Ela queria a casa da praia. Queria metade do faturamento da minha empresa. Queria a SUV importada. Queria pensão vitalícia. E, claro, queria a guarda das meninas. Tudo isso ela deixou claro na primeira reunião com os advogados, que aconteceu uma semana depois do pedido de divórcio. Estávamos sentados em uma sala de reuniões fria e impessoal. Juliana do lado dela da mesa, com sua advogada, uma mulher de meia idade, séria e calculista. Eu do meu lado com o Dr. Henrique. A advogada de Juliana começou. Meu cliente está pedindo a partilha igualitária de todos os bens adquiridos durante o casamento. Isso inclui a residência em Santos, o veículo, as aplicações financeiras e 50% da empresa do Sr. Sérgio. Dr. Henrique nem piscou. E qual a justificativa para esse pedido? Comunhão parcial de bens. É o regime do casamento. Entendo.
E a senhora Juliana está ciente de que há outros fatores que podem influenciar essa partilha? A advogada franziu a testa. Que fatores, doutor? Henrique abriu sua pasta e colocou uma cópia do relatório na mesa. Infidelidade conjugal comprovada, com fotos, datas, horários e testemunhas. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Juliana empalideceu. Seus olhos arregalaram. Ela olhou para mim, depois para as fotos, depois para a advogada. Isso não muda nada. A advogada tentou se recuperar. A partilha de bens não é afetada mas a guarda das crianças é. E a credibilidade da sua cliente perante o juiz também. Juliana estava tremendo. Eu podia ver o desespero crescendo nos olhos dela. Sérgio, você me investigou? Olhei para ela. Friamente. Sem piedade. Você me traiu, Juliana. Com um colega meu. Na minha cara. E ainda teve a audácia de vir aqui pedir metade de tudo. Ela não respondeu. Não tinha o que dizer. A reunião terminou ali. A advogada dela pediu um tempo para reavaliar a situação. Quando saímos, Dr. Henrique colocou a mão no meu ombro. Você fez a coisa certa, Sérgio. Agora é só questão de tempo. Mas o tempo, eu logo descobriria, era o menor dos meus problemas, porque Juliana, acuada, desesperada e furiosa, estava prestes a fazer algo que eu nunca imaginei. 2 dias depois daquela reunião, a bomba estourou. Eu estava no escritório, revisando contratos, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Sérgio Salles. Sim, quem fala? Aqui é da Delegacia da Mulher de Santos. O senhor pode comparecer aqui hoje ainda? É urgente. Meu sangue gelou. Delegacia, do que se trata? A senhora Juliana Alvarenga registrou um boletim de ocorrência contra o senhor. Acusações de violência doméstica e ameaças. O mundo parou. Violência doméstica? Ameaças? Eu nunca, em 17 anos, encostei um dedo nela. Nunca gritei, nunca ameacei, nunca fiz nada além de amar e prover. Isso é mentira. Eu nunca fiz nada disso. O senhor precisa vir depor, senhor Sérgio. É protocolo. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Liguei imediatamente para o doutor. Henrique, Sérgio, calma. Isso é uma tática comum em divórcio litigioso. Ela está tentando te desestabilizar e criar uma narrativa para pegar a guarda das meninas. Mas é mentira. Eu posso ser preso por isso? Não, se você não fez nada. Vamos lá juntos. Eu vou com você. E vamos provar que isso é uma farsa. Naquela tarde fui até a delegacia acompanhado do meu advogado. Quando cheguei, vi Juliana saindo. Ela não olhou para mim. Apenas entrou no carro e foi embora. Dentro da delegacia, prestei meu depoimento. Neguei todas as acusações. Expliquei a situação do divórcio, da traição, das provas que eu tinha. A delegada que me atendeu era uma mulher experiente. Ela ouviu tudo com atenção. Senhor Sérgio, o senhor tem alguma testemunha que possa confirmar que nunca houve violência? Tenho. Minha funcionária doméstica, que trabalha na minha casa há 10 anos. Meus vizinhos. Meus colegas de trabalho. Aí o senhor tem como provar que sua esposa estava tendo um relacionamento extraconjugal? Dr. Henrique entregou uma cópia do relatório. A delegada folheou. Olhou para as fotos. Olhou para mim. Entendo. Vou arquivar esse BO como desprovido de fundamentação. Mas o senhor precisa tomar cuidado. Se ela insistir nisso, pode complicar. Saí da delegacia exausto, humilhado, furioso. Juliana tinha cruzado uma linha que eu não imaginava que ela fosse cruzar. Naquela noite, voltei para casa tarde. As meninas já estavam dormindo. Juliana estava na sala assistindo TV como se nada tivesse acontecido. Parei na porta da sala e olhei para ela. Você me acusou de violência doméstica. Ela não tirou os olhos da TV. Fiz o que precisava fazer. Mentir? Destruir minha reputação? Usar a polícia para isso? Você me investigou, Sérgio, me expôs. Achou que eu ia ficar quieta? Ela finalmente me encarou. E o que vi nos olhos dela não era arrependimento. Era ódio. Você vai perder tudo, Juliana. Tudo. Porque você escolheu o caminho errado. Nós vamos ver. Subi para o quarto sem dizer mais nada. Mas naquela noite, tomei uma decisão. Não ia mais morar na mesma casa que ela. Não ia mais dividir o mesmo teto. Não ia mais fingir que aquilo ali era uma família. No dia seguinte, comecei a procurar um apartamento para alugar. Encontrei um lugar perfeito. 3 quartos, perto da escola das meninas, área boa, segura.
Aluguei imediatamente. E então, fiz algo que sabia que ia doer em Juliana onde mais importava. Entrei com um pedido de guarda provisória das minhas filhas. Dr. Henrique preparou o processo com maestria. Apresentamos as provas da traição. Apresentamos testemunhas da ausência dela na vida das meninas nos últimos anos. Apresentamos o falso BO como prova de má-fé. E pedimos a guarda provisória, alegando que o ambiente na casa estava insalubre por conta do conflito. O juiz analisou. E 2 semanas depois a decisão saiu. Guarda provisória concedida a Sérgio Sales. Quando a oficial de justiça chegou na casa para comunicar a decisão, Juliana entrou em colapso. Ela gritou, chorou, implorou. Mas a lei estava do meu lado. Fiz as malas das meninas com cuidado. Peguei os brinquedos, as roupas, os livros. Expliquei para elas com todo o carinho que pude reunir que a gente ia morar num lugar novo por um tempo. E a mamãe? Perguntou minha filha de 11 anos com os olhos marejados. A mamãe vai poder visitar vocês sempre que quiser. A gente só vai morar em lugares diferentes por um tempo. Minha filha de 7 anos chorou no meu colo e eu segurei as lágrimas com toda a força que tinha. Quando saímos daquela casa, Juliana estava na porta, destruída. Ela tentou me segurar, tentou falar com as meninas, mas a oficial de justiça foi firme. Senhora, a guarda é provisória do pai. A senhora tem direito à visitação, mas agora elas vão com ele. No carro, levando minhas filhas para o apartamento novo, senti um misto de vitória e tristeza. Vitória porque estava protegendo o que era meu. Tristeza porque tudo tinha chegado naquele ponto. Mas uma coisa era certa. Juliana tinha subestimado minha capacidade de lutar. E a guerra estava apenas começando. As primeiras semanas no apartamento novo foram difíceis. Minha filha de 11 anos, Sofia, ficou quieta, introspectiva. Ela entendia mais do que eu gostaria que ela entendesse. Via a dor, o conflito, a separação. Minha filha de 7 anos, Laura, chorava todas as noites pedindo pela mãe. E eu? Eu tentava ser forte, tentava ser pai e mãe ao mesmo tempo. Acordava cedo, fazia café da manhã, levava para a escola, buscava, ajudava com lição de casa, fazia jantar. Tudo que Juliana fazia, eu assumi. E ao mesmo tempo, tocava minha empresa. Lidava com o processo de divórcio e me preparava para o próximo round no tribunal, porque Juliana não tinha desistido. Longe disso. Ela entrou com um pedido de reversão da guarda. Alegou que eu tinha manipulado as provas, que o ambiente no meu apartamento não era adequado, que as meninas estavam sofrendo longe dela. Mentiras, tudo mentiras, mais mentiras que precisavam ser combatidas. Dr. Henrique foi incansável. Ele solicitou uma avaliação psicológica das meninas, pediu uma visita domiciliar da assistente social e continuou juntando provas da conduta de Juliana. Enquanto isso, Rogério, o amante, simplesmente sumiu da minha empresa. Pediu demissão 1 semana depois que as provas vieram à tona. Nem teve coragem de olhar na minha cara. Covarde. Mas o que eu não esperava era o que veio a seguir. Era uma sexta-feira à noite. As meninas estavam dormindo. Eu estava na sala revisando documentos quando meu celular tocou. Era um número que eu conhecia. Um amigo próximo, Marcelo, que também era empresário em Santos. Sérgio, preciso te contar uma coisa. Fala, Marcelo. Juliana está espalhando mentiras sobre você, dizendo que você é violento, que maltrata as meninas, que esconde dinheiro. Ela está tentando sujar sua imagem. Fechei os olhos. Claro que ela estava. Quem está acreditando? Pouca gente. A maioria sabe que você é um cara íntegro, mas tem gente que fica com pulga atrás da orelha, sabe como é? Entendo. Obrigado por me avisar. Desliguei e respirei fundo. Juliana estava jogando sujo, mas eu não ia descer ao nível dela. No dia seguinte, marquei uma reunião com meu contador e meu advogado. Quero que vocês auditem todas as minhas contas, todos os meus bens. Quero tudo documentado, transparente, sem margem para dúvida. Se ela está dizendo que eu escondo dinheiro, eu quero provar que não. Eles fizeram isso. E 2 semanas depois eu tinha um relatório financeiro completo. Cada centavo contabilizado. Dr. Henrique sorriu quando viu. Isso aqui é ouro, Sérgio. No tribunal você vai parecer um santo. A audiência de guarda definitiva foi marcada para 3 meses depois da separação. Quando o dia chegou, eu estava preparado.
Emocionalmente esgotado, mas preparado. O Fórum de Santos estava cheio. Juliana chegou com sua advogada, vestida de forma discreta, tentando parecer a vítima. Mas eu tinha algo que ela não tinha: a verdade. A audiência começou. O juiz, um homem na casa dos 60, sério e imparcial, ouviu os dois lados. A advogada de Juliana começou forte. Alegou que eu havia tirado as filhas dela de forma abrupta, que as meninas estavam sofrendo, que ela era a mãe e tinha direito à guarda. Então, foi minha vez. Dr. Henrique apresentou as provas da traição. Apresentou as testemunhas que confirmaram a ausência de Juliana na vida das meninas nos últimos anos. Apresentou o relatório da assistente social que visitou meu apartamento e atestou que era um ambiente seguro, amoroso e adequado. E então, apresentou algo que eu não sabia que ele tinha conseguido. Mensagens. Mensagens entre Juliana e Rogério, onde ela dizia que estava cansada da rotina com as crianças, que queria ser livre, que o divórcio era a desculpa perfeita para recomeçar. Quando essas mensagens foram lidas em voz alta, Juliana abaixou a cabeça. O juiz olhou para ela com uma expressão que eu não esqueci: desaprovação. Senhora Juliana, a senhora tem algo a dizer sobre essas mensagens? Ela tentou se explicar. Tentou dizer que estava em um momento difícil, que não quis dizer aquilo, mas o estrago estava feito. O juiz analisou todos os documentos. Ouviu a avaliação da psicóloga, que conversou com as meninas e atestou que elas estavam bem ajustadas comigo. E então, deu sua decisão. Defiro a guarda definitiva das menores Sofia e Laura ao pai, Sr. Sérgio Salles. A mãe terá direito a visitas quinzenais, sempre supervisionadas nos primeiros 6 meses. Juliana soltou um grito abafado. Sua advogada tentou argumentar, mas o juiz foi firme. A decisão está tomada. Próximo caso. Quando saí do fórum, Dr. Henrique apertou minha mão. Você venceu, Sérgio. Agora vamos partir para a partilha de bens. Mas naquele momento, eu não estava pensando nos bens. Estava pensando nas minhas filhas, que agora estavam seguras comigo. Com a guarda definida, o foco mudou para a partilha de bens, e foi aí que a verdadeira guerra começou. Juliana, agora sem as meninas e sem a carta da mãe dedicada, partiu para a agressividade total. Ela queria metade da empresa, metade da casa, metade de tudo. E Dr. Henrique estava pronto para destruir cada um desses pedidos. A audiência de partilha aconteceu um mês depois da decisão da guarda. Desta vez o clima estava ainda mais tenso. Juliana me olhava com ódio puro. E eu a olhava com indiferença. Ela não significava mais nada para mim. A advogada dela começou apresentando a lista de bens que Juliana queria. 50% da empresa, a casa da praia em Santos, o carro importado, pensão alimentícia vitalícia no valor de R$ 15.000 por mês. Quando ouvi aquilo, quase ri. Dr. Henrique se levantou. Meritíssimo. Meu cliente contesta todos esses pedidos e vou explicar o porquê. Ele abriu sua pasta e começou a apresentar documentos. Primeiro, a empresa do Sr. Sérgio foi fundada 5 anos antes do casamento. Portanto, pela legislação brasileira, ela não entra na partilha. Apenas os lucros obtidos durante o casamento entram. A advogada de Juliana tentou argumentar, mas o juiz já estava acenando afirmativamente. Segundo, a casa da praia foi comprada com recursos que o Sr. Sérgio tinha antes do casamento, conforme comprovado aqui pelos extratos bancários. Portanto, também não entra na partilha. Juliana estava pálida. Terceiro, a senhora. Juliana utilizou recursos do casal para manter um relacionamento extraconjugal. Aqui estão os comprovantes, jantares, presentes, até uma viagem para Búzios que ela fez com o amante, tudo pago com o cartão de crédito conjunto. O juiz franziu a testa. Olhou para Juliana. A senhora confirma essas despesas? Juliana tentou se explicar, mas estava tremendo. Eu não sabia que... A senhora não sabia que estava usando o dinheiro do casal para trair o marido? Silêncio. Dr. Henrique continuou. E, por fim, meritíssimo, quanto à pensão alimentícia. A senhora Juliana tem 47 anos, plena capacidade laboral, e nunca trabalhou porque escolheu não trabalhar. Durante 17 anos, foi sustentada integralmente pelo meu cliente. Ela não tem direito à pensão vitalícia. O juiz analisou todos os documentos.
Pediu um intervalo de 30 minutos. Quando voltou, sua decisão foi clara. Defiro parcialmente os pedidos da requerente. A senhora Juliana terá direito a 20% dos lucros líquidos da empresa, obtidos durante o casamento, o que totaliza, segundo a perícia, 350 mil réis. A casa permanece com o Sr. Sérgio, assim como o veículo. Quanto à pensão, indefiro. A senhora Juliana tem capacidade de prover seu próprio sustento. Juliana se levantou furiosa. Isso é injusto. Eu dediquei 17 anos da minha vida para esse homem. O juiz a encarou. A senhora também traiu esse homem durante boa parte desses anos. A justiça foi feita. Caso encerrado. Rai bateu o martelo. Saí do fórum com uma sensação que eu não sentia há meses. Paz. Juliana não levou metade. Não levou nada do que realmente importava. E eu tinha minhas filhas, minha dignidade e a certeza de que havia feito a coisa certa. 3 meses depois da decisão final, a vida começou a tomar um novo rumo. Juliana saiu de Santos, pegou os 350 mil reais que recebeu da partilha e se mudou para São Paulo, capital. Alugou um apartamento pequeno e, segundo ouvi, voltou a trabalhar. Rogério também sumiu. Boatos diziam que ele tinha sido demitido da nova empresa onde estava depois que a história da traição vazou. Karma. As meninas se adaptaram. Sofia, a mais velha, ainda tinha momentos difíceis, mas estava fazendo terapia e melhorando. Laura, a caçula, voltou a sorrir. E eu? Eu estava reconstruindo. Vendi a casa da praia. Não conseguia mais olhar para aquele lugar sem sentir dor. Comprei uma casa nova, menor, mas aconchegante, perto da escola das meninas. Reformei tudo. Pintei as paredes, comprei móveis novos, criei um espaço onde elas se sentissem seguras e, pela primeira vez em anos, me senti em casa. Juliana teve o direito de visitar as meninas a cada 15 dias. No começo ela ia religiosamente. Chegava no horário, ficava com elas algumas horas e ia embora. Mas com o tempo as visitas foram espaçando. Primeiro, ela começou a cancelar por compromissos de trabalho. Depois, simplesmente parou de ligar. As meninas perceberam. E doeu nelas. Mas eu estava lá. Sempre estive. Uma noite, Sofia veio até mim enquanto eu estava na cozinha preparando o jantar. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. Por que a mãe parou de vir nos ver? Respirei fundo. Era uma pergunta que eu sabia que viria, mas que ainda assim me pegou desprevenido. Às vezes as pessoas fazem escolhas que a gente não entende, Sofia. Sua mãe está passando por um momento difícil, mas isso não significa que ela não ame vocês. Mas ela escolheu sair da nossa vida. Ela escolheu sair da minha vida, não da de vocês. A porta sempre vai estar aberta para ela se ela quiser voltar. Sofia acenou com a cabeça, mas eu vi nos olhos dela que ela não acreditava mais nisso. E doeu. Doeu ver minhas filhas lidando com a rejeição da própria mãe. Mas eu estava lá. Ia continuar estando. A empresa voltou a crescer. Depois que Rogério saiu e que a poeira baixou, eu consegui focar novamente nos negócios. Contratei pessoas novas. Reestruturei processos. E em 6 meses, o faturamento tinha aumentado 30%. Eu estava mais forte do que nunca. E Juliana? Juliana estava lutando para sobreviver em São Paulo. Ouvi através de conhecidos em comum que ela estava trabalhando como vendedora em uma loja de roupas, que dividia apartamento com uma colega, que a vida luxuosa que ela tinha às minhas custas tinha virado memória. Parte de mim sentia pena, mas a maior parte de mim sabia que ela estava colhendo o que plantou. 1 ano depois do divórcio, eu estava no supermercado com as meninas quando vi Juliana. Ela estava no corredor de produtos de limpeza, sozinha, com um carrinho meio vazio. Estava diferente, mais magra, cabelos sem tratamento, roupas simples. Nossos olhares se cruzaram. Por um segundo vi algo nos olhos dela. Arrependimento? Tristeza? Vergonha? Eu não soube dizer. Ela abaixou os olhos e seguiu em frente sem dizer nada. Sofia, que estava ao meu lado, segurou minha mão. Era a mãe? Era. Por que ela não veio falar com a gente? Não sei, filha, mas eu sabia. Ela não tinha coragem de encarar as consequências das escolhas dela. Naquela noite, deitado na cama, pensei em tudo o que tinha acontecido no último ano. A traição, o divórcio, a luta pela justiça, a dor, a reconstrução. E percebi algo. Eu tinha sobrevivido.
Mais do que isso, eu tinha vencido, não da forma que eu gostaria, não sem cicatrizes, mas eu tinha minhas filhas, minha dignidade, minha paz. E isso, no final das contas, valia mais do que qualquer coisa que Juliana pudesse ter levado. 18 meses depois do divórcio, a vida tinha uma nova rotina. As meninas estavam bem. Sofia, agora com 13 anos, estava se destacando na escola. Laura, com 9, tinha voltado a ser a criança alegre que sempre foi. Eu continuava tocando a empresa, mas agora com mais equilíbrio. Aprendi a delegar, aprendi a aproveitar os momentos, e pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz comigo mesmo. Foi nessa época que conheci a Adriana. Ela era cliente da empresa. Uma arquiteta de 52 anos, divorciada, mãe de um filho adulto que já morava sozinho. Nos conhecemos numa reunião de negócios. Ela precisava de materiais para uma obra, e eu fui pessoalmente apresentar as opções. Havia algo nela, uma leveza, uma sinceridade, algo que eu não via há anos. Conversamos sobre trabalho, depois sobre a vida, e antes que eu percebesse, estava contando para ela sobre o divórcio, sobre as meninas, sobre tudo. Ela me ouviu sem julgamento, e quando terminou ela simplesmente disse: "Você é um homem forte, Sérgio. Muitos não teriam conseguido o que você conseguiu." Aquela frase ficou comigo. Começamos a nos encontrar. Nada formal, apenas cafés, almoços, conversas, e aos poucos algo começou a florescer. Eu não estava procurando ninguém. Depois de tudo que passei com Juliana, a ideia de confiar em alguém novamente era assustadora. Mas Adriana era diferente. Ela não queria nada de mim além da minha companhia. Ela tinha sua própria vida, sua própria independência, e isso me atraiu. 6 meses depois de nos conhecermos, eu a apresentei às meninas. Foi um domingo. Fomos tomar sorvete na Orla de Santos. Adriana foi gentil, atenciosa, mas sem forçar nada. Sofia, sempre mais reservada, observou tudo com cuidado. Laura, mais aberta, conversou animada sobre a escola, sobre os desenhos que gostava. No caminho de volta para casa, Sofia perguntou: "Pai, você gosta dela?" "Gosto, filha. Ela é uma pessoa especial." "Você vai casar de novo?" A pergunta me pegou de surpresa. "Não sei, Sofia. Por enquanto a gente está só conhecendo um ao outro. Mas se um dia isso acontecer, vocês vão ser as primeiras a saber." Ela acenou com a cabeça, pensativa. "Ela parece legal, diferente da mãe." Aquela frase me apertou o coração, mas também me encheu de esperança. Minhas filhas estavam prontas para seguir em frente. E eu também. Juliana, por outro lado, continuava distante. As visitas tinham se tornado esporádicas. Às vezes ela passava meses sem aparecer. Quando aparecia, as meninas ficavam tensas, não sabiam como agir. A relação tinha esfriado tanto que elas não a viam mais como a mãe presente que um dia foi. Isso me deixava triste. Não por mim, mas por elas. Toda criança merece ter os 2 pais presentes. E embora eu estivesse fazendo o possível para compensar, eu sabia que havia um vazio que eu não conseguia preencher. Mas eu não podia controlar as escolhas de Juliana. Só podia controlar as minhas. E eu escolhi estar presente, todos os dias, em cada momento importante. Numa tarde de sábado recebi uma ligação inesperada. Era Marcelo, meu amigo empresário. "Sérgio, você viu?" "Vi o quê?" "A notícia sobre o Rogério." Meu coração acelerou. "Que notícia?" "Ele foi preso. Investigação de fraude na empresa onde estava. Parece que estava desviando dinheiro." Fiquei em silêncio. Rogério, o homem que destruiu meu casamento, que traiu minha confiança, estava agora enfrentando as consequências dos próprios atos. Parte de mim sentiu satisfação, mas a maior parte sentiu apenas indiferença. Ele não era mais meu problema. Nunca mais seria. "Obrigado por me avisar, Marcelo. E Juliana, ela sabe?" "Não sei. E não me importo." Desliguei o telefone e voltei para a sala, onde as meninas estavam assistindo TV. Sentei entre elas e Laura se aconchegou no meu colo. "Pai, você está bem?" "Estou, meu amor, estou ótimo." E pela primeira vez em muito tempo isso era verdade. 2 anos depois do divórcio, quando eu já tinha reconstruído completamente minha vida, Juliana voltou. Era uma terça-feira de manhã. Eu estava no escritório quando recebi uma ligação dela. "Sérgio, preciso falar com você." A voz dela estava diferente. Cansada. Quebrada. "Sobre o que, Juliana?"
sobre as meninas e sobre tudo. Hesitei. Parte de mim não queria reviver aquele passado. Mas outra parte, a parte que ainda lembrava dos bons momentos que tivemos, me fez aceitar. Tudo bem, podemos nos encontrar na semana que vem. Pode ser hoje? Por favor, Sérgio. É importante. Suspirei. Onde? Naquela cafeteria perto do seu escritório. Às 3 da tarde? Está bem. Quando cheguei na cafeteria, Juliana já estava lá. Ela estava diferente, mais velha, mais cansada. O brilho que ela tinha quando nos conhecemos tinha desaparecido completamente. Sentei na frente dela. Oi, ela disse com a voz fraca. Oi. Ficamos em silêncio por alguns segundos, então ela começou a falar. Sérgio, eu queria pedir desculpas. Olhei para ela surpreso. Desculpas? Por tudo. Pela traição. Pelas mentiras. Por ter tentado tirar tudo de você. Por ter sido uma péssima mãe. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu estraguei tudo. Tudo que a gente construiu. Tudo que eu tinha. E agora eu não tenho mais nada. Ela contou que depois da prisão de Rogério, ela percebeu que tinha se envolvido com um homem que nunca a amou de verdade. Que ele só estava usando ela. E quando as coisas ficaram difíceis, ele sumiu. Contou que estava morando num apartamento minúsculo, trabalhando em 2 empregos para pagar as contas, que mal conseguia sobreviver e que sentia falta das meninas todos os dias. Eu sei que eu não mereço, Sérgio, mas será que você poderia me deixar ver as meninas com mais frequência? Eu quero ser mãe de novo. Eu quero estar presente. Olhei para ela e pela primeira vez em 2 anos senti pena. Não a pena que te faz perdoar tudo, mas a pena de ver alguém que você um dia amou completamente destruída. Juliana, você teve 2 anos para ser presente. Você escolheu não ser. Eu sei, e eu me arrependo todos os dias. Mas, por favor, me dê uma chance, só uma. Respirei fundo. Eu vou conversar com as meninas. Se elas quiserem, você pode começar a visitá-las com mais frequência. Mas com uma condição. Você não vai desaparecer de novo. Porque se você fizer isso, se você machucar elas de novo, eu vou garantir que você não tenha mais acesso a elas. Entendeu? Ela acenou com a cabeça desesperada. Entendi. Eu prometo, Sérgio. Eu prometo que vou ser diferente. Naquela noite, conversei com Sofia e Laura. Contei que a mãe delas queria voltar a fazer parte da vida delas, que ela estava arrependida. Sofia ficou em silêncio. Laura, mais otimista, ficou animada. Ela vai voltar para morar com a gente? Não, meu amor. Mas ela pode começar a vir te visitar com mais frequência. Eu quero ver a mãe, disse Laura. Sofia continuou calada. Então finalmente falou. Pai, eu não confio nela. Ela já sumiu muitas vezes. Eu sei, Sofia. Mas todo mundo merece uma segunda chance. Se ela estragar de novo, a gente conversa. Mas eu acho que vale a pena tentar. Por vocês. Sofia acenou com a cabeça, relutante. Tudo bem. Juliana começou a visitar as meninas toda semana. No começo foi estranho. Havia uma distância, um desconforto, mas com o tempo, aos poucos, as coisas melhoraram. Ela levava elas para passear. Ia às apresentações da escola. Ligava todos os dias, e embora nunca mais fosse como antes, havia uma tentativa genuína de reconstruir. Eu observava de longe, sempre atento, sempre protetor, porque minhas filhas eram minha prioridade. E nada, absolutamente nada ia mudar isso. Um dia Sofia veio até mim. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você perdoou a mãe? A pergunta me pegou desprevenido. Perdoar é uma palavra complexa, Sofia. Eu não esqueço o que ela fez, mas eu também não guardo raiva. Eu só segui em frente. E se ela pedir para voltar? Ela não vai pedir. E mesmo que pedisse, a resposta seria não. O que eu e sua mãe tínhamos acabou, mas isso não significa que ela não possa ser uma boa mãe para vocês. Sofia acenou com a cabeça. Eu entendo. Obrigada, pai. Ela me abraçou. E naquele abraço, senti que tudo tinha valido a pena. 3 anos depois do divórcio, minha vida estava completamente transformada. As meninas tinham crescido. Sofia estava com 14 anos, uma adolescente inteligente e determinada. Laura, com 10, continuava sendo a alegria da casa. Juliana manteve a palavra. Ela visitava as meninas regularmente, estava presente nas datas importantes
E embora nunca tivéssemos voltado a ter uma relação próxima, havia respeito mútuo. Ela tinha conseguido um emprego melhor, estava morando num apartamento decente e parecia estar finalmente reconstruindo sua vida. E eu tinha encontrado a paz. Adriana e eu estávamos juntos há mais de um ano. Não morávamos juntos, não tínhamos pressa, mas havia um companheirismo, uma parceria que eu nunca tive com Juliana. Ela respeitava meu espaço, respeitava minhas filhas, e eu respeitava a independência dela. Era uma relação madura, construída na confiança. Numa noite de sábado, estávamos jantando na minha casa. As meninas estavam na casa de uma amiga e tínhamos a casa só para nós. Adriana olhou para mim e sorriu. Você parece feliz. Estou feliz. Foi um longo caminho até aqui, não foi? Foi, mas valeu a pena. Ela segurou minha mão. Você é um homem incrível, Sérgio. Suas filhas têm sorte de ter você. Eu tenho sorte de ter elas. Ficamos em silêncio por um momento. Então ela perguntou, você ainda pensa no que aconteceu? Às vezes, mas não com raiva, só com gratidão. Gratidão? Porque se nada daquilo tivesse acontecido, eu não teria me tornado quem eu sou hoje. Não teria minhas filhas comigo, não teria você. Ela sorriu. Essa é uma bela forma de ver as coisas. Algumas semanas depois, recebi uma mensagem inesperada. Era de Juliana. Sérgio, obrigada. Por tudo. Por ter sido forte quando eu fui fraca. Por ter protegido nossas filhas. Por ter me dado uma segunda chance. Eu nunca vou esquecer. Olhei para a mensagem por um longo tempo e então digitei. Cuide bem delas, Juliana. É tudo que eu peço. Ela respondeu com um emoji de coração. E ali, naquele momento, senti que um ciclo tinha se fechado. Naquela noite, sentei na varanda da minha casa, olhando para o mar. O som das ondas, que antes me trazia angústia, agora me trazia paz. Pensei em tudo que tinha passado. A traição, a humilhação, a luta pela justiça, a dor. Mas também pensei na reconstrução, na força que descobri dentro de mim, na relação que construí com minhas filhas. E percebi algo importante. Eu não era mais o homem que foi traído 3 anos atrás. Eu era mais forte, mais sábio, mais completo. A traição de Juliana não me destruiu. Ela me reconstruiu. Sofia veio até a varanda e sentou ao meu lado. Pai, você está bem? Estou, filha. Estou ótimo. Ela colocou a cabeça no meu ombro. Eu te amo, pai. Eu também te amo, Sofia. Mais do que tudo. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o mar. E naquele momento eu soube. Eu tinha vencido. Não porque destruí Juliana. Não porque peguei tudo dela. Mas porque eu tinha conquistado algo que ela nunca teve. Paz interior. E no final das contas, isso vale mais do que qualquer bem material, qualquer vitória judicial, qualquer vingança. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva. Sinto gratidão. Porque a traição de Juliana me ensinou algo que eu nunca esqueci. Seu caráter é testado nos momentos mais difíceis da sua vida. E eu passei no teste. Mantive minha integridade. Protegi minhas filhas. Busquei justiça, não vingança. E reconstruí minha vida com dignidade. Se você está passando por algo parecido, se você foi traído, humilhado, destruído, saiba que há um caminho. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. E no final, a paz que você encontra vale cada lágrima derramada. Meu nome é Sérgio Salles, e essa foi a história de como perdi uma esposa, mas ganhei a mim mesmo de volta. Se essa história te tocou, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, a justiça pode demorar, mas ela sempre chega. Obrigado por acompanhar essa jornada. Até a próxima história.